deuses, da divindade pagã. Vamos, porém, enfocar os falsos profetas de Israel, que por terem o temor de Deus, usavam o nome do Senhor. Esses são os piores. Usavam o nome do Senhor para dizer que Deus estava falando enquanto é uma mentira. Enquanto era uma mentira. Estavam utilizando o nome do Senhor para trazer benefício próprio. Uma das características, né, que nós aprendemos ontem, que o falso profeta ele trabalha em cima de benefício próprio. Ele não trabalha em prol do reino de Deus, ele trabalha em prol dele mesmo, para poder estar sempre em vantagem, né? Exatamente, porque o falso profeta, ele tem única e exclusivamente na mente interesses próprios. Ele não está interessado ele não quer saber se uma pessoa vai se converter ou não. Ele quer saber se aquela pessoa vai ter algo para oferecer para ele, financeiramente. Não é nada além mais do que interesses próprios financeiramente, podemos assim dizer. O caso de Ananias, que profetizava o que o rei que gostava de ouvir, para ele continuar tendo as regalias. Exatamente. Que o rei dava para ele. Ananias vivia no palácio. Ananias estava ali junto do rei. Por isso ele estava assim com o rei. Então, é a mesma coisa de você se apegar a alguém, uma autoridade, vamos usar isso assim, uma autoridade, o prefeito da cidade, por exemplo. Você já tem uma amizade com o prefeito. Aí você começa a falar coisa que ele gosta de ouvir. É lógico que ele vai se agradar de você. Automaticamente. Ele vai se agradar, isso é óbvio. Ele vai se agradar de você. Vai começar a te oferecer coisas que são bons aos olhos. São bons para a carne. São coisas boas para o nosso ego. Então, tudo começa a partir daí. A pessoa você vai ser um protegido dele, digamos assim, e você vai passar a ser o queridinho daquela pessoa. Então, isso que acontecia com Ananias. Ele era o querido do rei. Por quê? Porque ele só falava coisa, ele não se importava se Deus queria ou não queria. Ele não se importava se Deus estava falando ou não. É como o irmão Celino falou. Talvez Deus tenha usado ele um dia para falar a palavra, para falar aquilo que Deus queria. Mas como ele deixou a soberba da carne e a soberba da vida subir ao seu coração, a cobiça, porque nada mais é do que o ser humano ter o pecado da cobiça no seu coração para alcançar essas coisas. Deixou a cobiça subir ao seu coração, então ele falava somente o que o rei queria. Por isso que Deus se entristeceu com o seu povo, por estar fazendo esse tipo de coisa. E isso era uma coisa profana que estava acontecendo dentro do seu povo, no meio do seu povo, que Deus não se agradava. E hoje não é diferente. Se a gente for analisar e for ver e pensar, hoje não é diferente. Existem pessoas que só querem falar aquilo que é agradável aos outros. Pastores, pregadores, que só querem falar coisas que são agradáveis aos outros. E nós devemos ter cuidado, muito cuidado, porque isso pode nos levar a ser cativeiro da Babilônia, cativeiro do mundo, cativeiro de vícios, porque se nós sairmos da presença de Deus, nós vamos ser cativos do diabo, vamos ser cativos de vícios, vamos ser cativos de coisas que não agradam a Senhor. Amém? Amém. Nós precisamos ter em nós uma capacidade de compreensão. A capacidade de compreensão. O que significa isso? Às vezes, pessoas que nós pensamos que... Às vezes nós pensamos que amigo e companheiro nosso, irmão Ramon, são aquelas pessoas que diz todas as coisas, concorda comigo em tudo. Bate nas suas costas e fala, não, você está certo.
Sempre. Concorda, Tome cuidado com essas pessoas. concorda comigo em tudo. Aí eu falo um negócio, não, você está certo, é isso aí. Aí eu avalio que aquela pessoa é meu amigo, é meu companheiro. Entendeu? Enquanto que o verdadeiro amigo e o verdadeiro companheiro não é aquele que concorda com tudo que você fala e que você faz. O verdadeiro amigo e o verdadeiro companheiro é aquele que, quando ele discorda de você, porque nós não somos unânime em tudo, não. Existem muitos pontos de vista do Oséias que não é o mesmo meu. E aí, então, eu, para poder ficar com amizade com ele, para mim não abalar a nossa amizade, eu pego, né, e não falo para ele. E não chego para ele, Oséias, desculpa, mas nesse pensamento, desse ponto de vista aí, eu não concordo, eu já penso diferente. Então, o indivíduo, o verdadeiro amigo é esse, que ele tem um ponto de vista contrário do irmão Ramon, do João Alberto, da Eliane. Eu chego e digo, meu ponto de vista é contrário ao seu. Aí, a hora de sentar os amigos e avaliar os pontos de vista de um e de outro para chegar num consenso. Então, o que acontece? A facilidade que os falsos profetas encontram é essa, que o falso profeta, ele nunca, ou o falso amigo, ele nunca vai de contra a opinião do que ele está profetizando. Por exemplo, Ananias nunca ia contra o que o rei queria, o que o rei gostava. Ele sempre falava o que o rei gostava. Na verdade, Jeremias era muito mais amigo do rei do que Ananias, e o Ananias pensava que Ananias, e o rei pensava que Ananias que era o amigo, que era o companheiro. Então, o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amigo é aquele que expõe o ponto de vista contrário da gente. E a gente tem às vezes a gente carrega isso. Ah, fulano não é meu amigo, eu falei um negócio e ele, tenho certeza que eu estou certo, e ele veio dizer que eu estou errado. Não é meu amigo. Não, ele está sendo mais amigo do que eu concordou, né? Então, essa é uma das formas de nós né, pegar não entrar na onda do falso profeta. Glória a Deus. Eu quero que o irmão Marcelino procure Mateus 7,15, a irmã Eliane procure Isaías 44:25. Procure Isaías 44:25, João Alberto Jeremias 50:36 e o irmão Romão Jeremias 23:32. Nós vamos ler algumas passagens que eu achei muito interessante, que falam sobre a vida dos falsos profetas. Estas palavras estão conosco todos os dias, e a Bíblia, como já aprendemos, ela tem que ser a nossa regra de fé, ela tem que ser o nosso manual. Se nós não tivermos a Bíblia como manual, nós vamos acabar caindo na mão dessas pessoas, desses falsos profetas. Se nós não tivermos a Bíblia como nosso manual, se nós não tivermos a Bíblia como a nossa regra de fé, pode esquecer. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema seria, eu poderia usar uma palavra assim na minha maneira de pensar, anátema seria uma abominação. Anátema seria algo que não é correto, algo que Deus não aprova. Vamos dizer assim, para mais fácil entendimento, anátema é algo que Deus não se agrada. Maldito. Maldito. Isso, exatamente. A palavra certa, maldito. Então, se, ainda que um anjo desça do céu e venha nos falar outro evangelho que não seja aquilo que nós conhecemos, aquilo que está à luz da Bíblia, o que nós aprendemos a lições anteriores foi que como nós devemos analisar uma profecia, se ela é de Deus ou não. Pega a profecia
e põe à luz da Bíblia. Compare com o que está na Bíblia.